testemunho muito bom. Deus, ele habita no meio dos louvores. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Então, às vezes, tem luta que a gente passa a terra nos pés e não acha. Meu Deus, promessa. Não vamos direto essas lutas, irmão. Uma vez, fui trabalhar, na estrada eu falei, Senhor, eu quero ver como é que tu vai me tirar dessa luta. Desse beco sem saída. Cheguei no serviço, 6 horas da manhã, já não sai meu telefone lá. Eu fui precisar resolver o Jesus. Falei, Deus, eu falei com a boca no caminho. Falei, Deus, eu quero ver como tu vai me tirar dessa. Quando eu chego no serviço, que na internet eu trabalho faz da portaria, cantando no telefone, estava a mensagem lá. A hora que eu falei o besterol, foi a hora que a mensagem chegou. Diferença de segundos. Então, irmãos, independente do que você esteja passando, não cortes a tua cruz. Ela vai servir você a atravessar o lago. Esse pedaço que você quer cortar é o pedaço que vai servir para quando você passar para o outro lado, para alcançar a vitória. Não cortes a tua cruz. Ou melhor, não abandones ela. Vamos deixar com a palavra em Atos capítulo 10, meus irmãos. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Uma igreja sem membro, uma congregação sem membro, não é legal. Aí tem alguns pastores que falam assim, irmão, já falaram por isso aí, eu repreendi. Pastor, se sair um, levanta 10. Irmão, será que começa a dormir? Se eu não estou conseguindo apacentar um, vai mandar 10? Negativo. Se eu não consigo apacentar nem minha filha direito para apacentar 10, 20, é negativo, meu irmão. É a conversa mais boa que tem de pastor preguiçoso que não quer ganhar almas. Ah, pastor, se Deus se for embora 10, Deus manda 100. Mentira, não vem não, irmão. Não vem. Porque Deus não é besta. Deus não vai mandar 100 sendo que um pastor que não cuida de 10. Não, Deus não. Deus dá a roupa conforme o corpo, ou seja, o frio conforme a coberta. Né? Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Orar depois pelo alimento das primícias. Deus abençoa, né? E vai destinar uma família que precisa, que não tem, que está sem ajuda financeira. Atos 10, versículo de número 42 em diante. E os mandou pregar ao povo e testificar que ele é o Deus, que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Peço que você leia o versículo 43, todos vocês, por favor. Este é um testemunho de todos os profetas, de todos os neles creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Aguenta os ouvidos que você vai ouvir aqui nesse texto. Dizendo Pedro ainda estas palavras, o que acontece? Caiu o que, irmãos? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Versículo 45. Toda a igreja. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos que ouvindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse gentio aqui não é de gentileza não. A pessoa que não era judeu era gentil. É o caso de nós brasileiros. Amém? Somos gentios, porque nós não somos israelitas. Olha o que diz o 46, meus irmãos. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Toda a igreja, o 47, por favor. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para Que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram que ele ficasse com ele por alguns dias. Quando vocês podem deixar sua Bíblia em aberto em Atos 10, vocês podem virar no capítulo 10, versículo 1, que aí, meus irmãos, é um centurião. O centurião, o que era um centurião? O centurião, ele cuidava de 100 soldados, e era chamado de centúria.
Então esse centurião aqui, vocês podem ver aqui que ele é romano, e a Bíblia diz aqui no capítulo 10 e nos versículos seguintes que ele é uma pessoa que dava esmolas, uma pessoa que fazia orações, né? Então no versículo 4, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido à memória de Deus, diante de Deus, ou seja, ele era um homem de oração, mas não era convertido. Isso quer dizer o que, irmão? Que as orações dele e as esmolas dele, irmã Mari, irmã Jaqueline, irmão Renato, tinha subido à memória de Deus. Isso prova que a pessoa que ora, a pessoa que é de oração, a pessoa que ajuda, Deus ouve, meus irmãos. Agora o que acontece? Deus aqui, Renato, o que é que Deus fala aqui, irmãos? Que as orações, o anjo aparece aqui para ele, está no capítulo 10, versículo 4, e fixando nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo disse-lhe, as tuas orações, é isso? Tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de Deus, na presença de Deus. Irmão, sempre tu e eu vamos estar vez ou outra em aflições, em tristeza, em angústia. Pastor, eu vou tomar remédio para me controlar. Não, meu irmão. Receita do céu. Receita do céu. Está triste? Estou, pastor. Do céu. Tiago 5,13. Está alguém de vós aflito? Faz o que, irmão? Ore. Não adianta tomar remédio, nem tomar suco e nem água, chá de vacileira, que eu não fiz muito. Oração. Pastor, eu estou chateado com isso, com aquilo. Irmão, não tem outra coisa. Oração. Prova viva em mim. Já fiz isso aí, eu tirei a prova. Quem estava conosco aqui na oração de quinta-feira? A ele, o irmão, eu cheguei aqui, irmão, parecendo o Zé Tatu, ó. Só o cartaço. Cheguei no altar aqui, eu não ajoelhei, eu caí. Não. Comecei a orar, o pastor ele também estava. Acabou a oração, Jaqueline, nós estávamos renovados. O irmão Hélio quase ia ser arrebatado. Até hoje ele vê Jesus Cristo por aí, irmão, na visão de tanta unção que ele recebeu. Sim ou não, irmão Jesus? Amém. É, irmão, oração. Isso, irmão, é para nós, irmão. Quando você, meu irmão, se encontrar no beco sem saída, aflito, triste, abatido, chateado com o patrão, com o papo, qualquer pessoa, irmão, oração, ajoelha, meu irmão, e ora. Vamos falar de Cornélio aqui, meu irmão. Fala comigo aqui. Cornélio era o homem que dava esmola e orava. Mas uma coisa Cornélio não tinha, a salvação. Cornélio não tinha a salvação. E aí ele manda chamar Pedro, que está em Jope. Pedro chega lá de Jope e começa a pregar. E começa a pregar na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião vestido de 100 soldados. Mas que ele, irmãos, não deixou, irmãos, o orgulho entrar nele. Aleluia. Porque ele era um homem de grande valor perante o imperador romano, meus irmãos. Mas ele cria no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós cremos também. Você sabe o que aconteceu, irmão? Pedro vem e começa a pregar. Vocês podem ler o Atos 10 por completo em casa, vamos explicar cada coisa boa. E começa a pregar Pedro, irmão, aqui, como nós vimos aqui em Atos 10 e 42, olha o que diz aqui a palavra. E mandou pregar, Pedro pregando lá para ele, dizendo, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele, assim, Pedro, pregando para Cornélio. No 43 diz, a este dou testemunho todos os profetas, que todos que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Isso, Pedro pregando para Cornélio, pastor. E o que acontece, Jaqueline, nessa pregação de Pedro? Por isso, meu irmão, ainda que você suba aqui no altar, pastor, eu não tenho teologia. Mas se você chega aqui, Jaqueline, Renato, Anderson, Ellen, irmãos, pastor, e prega o texto, e explica a ele, irmão, alguma coisa de Deus irá acontecer. Aleluia. Sabe por quê? Porque você está sendo fiel às verdades bíblicas. Pastor não é coach, pastor é pregador do evangelho. O coach só emociona, só incentiva. A palavra de Deus vai mais além, meu irmão. Ela santifica, purifica e fortalece.
e nutre a pessoa que está caindo dos calcanhares, aleluia. Olha o que diz aqui, meu irmão. Quando Pedro pregou a palavra, irmãos, olha o que acontece. Atos 10 e 44. E dizendo a Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. É o que precisamos hoje, irmão. Lamento algumas igrejas não pregar sobre o Espírito Santo. Eu creio nisto e fui batizado. Eu fui batizado no Espírito Santo e falo língua estranha para a misericórdia e graça do Senhor. Mais de 25 anos. Quando Pedro começa a pregar aqui, o Espírito Santo cai, Renato. E as pessoas começam a serem batizadas, dona Mari, com o Espírito Santo. Não senti sua emoção, me arrepio do cabelo, dos braços, que eu me arrepio quando a Mari fala maior, ou quando o Renato fala, o Anderson fala no churrasco. Não. O arrepio aqui foi para valer, de Deus. O Espírito Santo caiu sobre aqueles homens que eram gentios, porque as pessoas que tinham vindo com Pedro, meus irmãos, eles eram da circuncisão, pregavam a circuncisão que foi dada a Abraão em Gênesis 9:17, e aqui, irmãos, os judeus começaram a ver, irmãos, os gentios serem batizados com o Espírito Santo, com a evidência natural, visivelmente, com línguas estranhas. Por isso nós cremos nisto, acreditamos nisto, e se você quer fazer o Espírito Santo, não deixa ele se entristecer, meu irmão, aleluia. Não deixa. Paulo fala aos Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, o qual foi selado para o dia da redenção. Às vezes nós entristecemos com tanta luta, tanto problema, e às vezes nós ficamos fracos. Pastor, eu estou irmão, eu sou um homem, eu sou fraco, sou um ser humano, sou apenas um evangelista, irmão, uma igreja pequena. A gente é fraco, nós temos deficiências. Mas uma certa frase, aquele pastor negro americano disse uma vez: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. E se você não puder caminhar, se arraste. Eu disse para o Anderson hoje: não desista. Não desista, Renato. Não desista, Jaqueline. Não desista, Bertina. Não desista, Mário. Não desista, Cristina, Vânia. Não desista, pastor. Não desista, Jefferson. Não desista, Wanda. Não desistamos. Não vamos desistir, meus irmãos, por causa de luta. Porque a luta nunca vai acabar. Enquanto esse corpo velho mago tiver mastigando e andando, vai ter luta, meu irmão. Enquanto nós estivermos na terra, nunca vai cessar as lutas. Nunca irão cessar as lutas. Jesus disse: e no mundo tereis aflições. Mas ele diz uma palavra-chave: mas tente bom ânimo e eu serei convosco. O Senhor diz para Josué: tente bom ânimo e eu serei convosco. Aleluia! 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 No outro você vai ter luta, perseguição, pancada na canela, no joelho, só para doer. Mas Jesus está dizendo nessa noite: esforça-te e tem de bom ânimo, que nós tenhamos bom ânimo, meus irmãos. Se você for esperar, irmão, vida boa, aleluia, só maresia, não, irmão, não vai ter. Sabe aonde vai cessar tudo isso? Lá em cima. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos mercê das lutas, das pelejas, das aflições. Mas não quero fugir do foco do Espírito Santo, que ele é muito importante, porque ele que nos consola nas horas difíceis. Olha o que diz aqui no versículo de número 45: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles ficaram, os judeus, ficaram abismados. Ficaram abismados por quê? Por que, Jefferson? Porque aqui os gentios eles recebem o Espírito Santo e não só se arrepiam, não, eles falam em línguas estranhas, aleluia. Pastor, mas eu continuo a falar vários idiomas: chinês, mandarim, japonês, inglês. Não, irmão, não é esse, não é terreno. Trata-se aqui do dom de Deus, dom espiritual, dom de línguas estranhas. Pastor, é dom dos línguas dos anjos? Não é dom de língua dos anjos, não. É língua dada pelo Espírito Santo, não tem nada a ver com língua de anjo.
Aqui é o batismo do Espírito Santo. Pastor, eu só me arrepiei no batismo do Espírito Santo. Tem que professar línguas estranhas, porque é a confirmação. Não é falar inglês, mandarim, chinês, ou... Não, isso é dom terreno. O dom do Espírito Santo é para falar a língua divina do Senhor, que o Senhor deixou na igreja. Quando eu vi o ônibus agora do lado de fora da igreja, eu me lembrei do William Seymour. William Seymour, na Rua Azul dos Estados Unidos, no 312. Naquele tempo, os Estados Unidos, o branco não podia assistir culto com o negro. E ele, por ser negro, assistiu o culto lá de fora. Porque os brancos não deixavam. Mas eu pergunto para você, quem foi que o Espírito Santo visitou e batizou naquela noite frienta? O negro que estava lá de fora. Lá de fora, na Bacaiaçu, lá de fora. Lá de fora, é isso que é o Espírito Santo, aleluia. Por isso, meus irmãos, vamos prezar ele é bendito. Irmãos, ele é bendito. Pastor, eu falo com o seu irmão, não deixe ele se entristecer, não se entristeça ele é bom, ele é ótimo. Jesus disse que ele tem ciúme por nós, então não vamos entristecer, ele está em nossas vidas, ele está em nossas vidas, aleluia, 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 aleluia. Eu falei para o colega Gabriel, eu sou pastor de igreja há 25 anos, não é para tomar dinheiro dos irmãos não, rapaz. Eu sirvo a Deus de bel prazer, de gosto, de alma. Pastor, tu trouxe esse paletó para você, eu trago paletó, traga vinho, traga até cama. Mas eu quero servir a Jesus e fazer a sua obra na nação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Flávio poderoso, aleluia. Pastor é fanático, não, sou grato. Tudo é a palavra de Deus que me dá. Pastor, é fanático, eu falo, então você isso vai para a igreja. Não, eu não sou fanático, eu sou grato a Jesus porque eu estou com 50 anos com a saúde e com sanção. Se eu não ganho, aleluia. Glória, aleluia. Amém, irmão? Arrepiou. Ô, Senhor, que as crianças não entendam. Amém, meu irmão? O Espírito Santo está aqui, meu irmão. Ele está aqui, meu irmão, aleluia. Olha o que diz o versículo 46, meus irmãos. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar Deus. Magnificar Deus. Respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, judeus, o Espírito Santo? Porque aqui, irmãos, é os que recebem a Espírito Santo, é os soldados de Cornélio, dentro da casa de Cornélio, todos foram batizados com o Espírito Santo, os da casa de Cornélio, meus irmãos. Todos, aleluia, aleluia, pregamos isso, gostamos disso, Renato. Olha aí, Renato, ele falou em monte. Então, meus irmãos, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E o detalhe é o seguinte, meus irmãos: eles nem tinham sido batizados nas águas ainda. Pastor, pode isso? Pode. Eu conheci um colega meu no Maranhão que ele foi batizado com o Espírito Santo fazendo caminhada, correndo, fazendo culto. Um shortinho bem apertado, um tênis da Reebok, correndo, o Espírito Santo pegou ele, deu um sapeca nele, que saiu caindo lá e tiveram que acudir ele lá, ele falando em estranho. Conheci no Maranhão uma irmã que quebrou os pratos com giral, aqui chama pia, né? Giral no Maranhão. Quebrou o giral, o Espírito Santo pegou ela lá e ela quebrou os pratos lá, batendo o Espírito Santo também. Alegria tremenda. Irmão, qual é o princípio do batismo do Espírito Santo? Você sente, quem é basado sabe disso, sente uma alegria brotando de dentro para fora. Sim ou não? Não é assim, meus irmãos? Aquela alegria imensa, incontrolável. Você pode estar trabalhando no teu serviço lá, irmão? Irmão, eu lembro que eu estava trabalhando na outra portaria há 2, 3, 5 anos atrás. O Espírito Santo, eu senti a presença dele dentro da guarita lá, e aquela noite passou como um relâmpago da presença dele naquele local. Falei a noite toda. Pastor, está ficando doido? Não. O Espírito Santo, ele tem que ser louvado. Porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei outro semelhante a mim. Quem? O Espírito Santo. Eu vim deixar o Espírito Santo para vos consolar. Aleluia, Jesus. Quando você está triste, lá começa a chorar, quem vai te consolar lá? O Espírito Santo, meu irmão. Quando nós estamos numa luta, irmão, a luta vem grande para nós, para nos pôr de joelho, sim ou não? Quando a luta vem para nós, para nos pôr de joelho, isso prova que é isso que Deus quer, que nós se ajoelhemos. Porque de joelho, meu irmão,
a gente galga coisas impossíveis na presença do Senhor. A oração ela abre portas fechadas. Portas fechadas com bronze do Senhor abre. E a porta aqui foi aberta para os gentios. Quando Pedro chega lá, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio e foi batizado com o Espírito Santo. Mas a pergunta que eu gosto sempre de fazer: por que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio? A resposta é clara, a resposta é objetiva. O Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio por um detalhe, pastor e irmãos. Porque as pessoas que estavam lá ouviam a palavra de Deus. Aí Paulo escreve aos Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ou seja, por isso que eu falo, irmão, o pregador por simples ser, mas chega aqui, prega a palavra, a pessoa é edificada. Porque é a palavra de Deus que vai edificar. Mas aqui pregar, irmãos, enfeitar, procurar a história de Flávio Josefo, fala da história dos mártires. Não. É apenas o incremento. Mas o principal, o primordial é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não pode ser enfeitada, ela é natural. Ela tem a sua essência natural. Então aqui, irmãos, para concluir, eles receberam o batismo do Espírito Santo, e observa o texto aqui no versículo 46, porque eles ouviram eles falar em línguas. E aqueles homens judeus ficaram abismados com eles. Como que pode, Pedro? Esses homens não são gentios? Sim, são gentios. E os gentios também estão recebendo agora o Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa tremenda. Mas hoje, meus irmãos, nos dias que nós vivemos, irmãos, não se fala mais Espírito Santo da igreja. Raramente falar Espírito Santo. Alguns que são baseados no Espírito Santo é aquelas pessoas que vão buscar Deus no monte. É lamentável falar isso, mas eu estou sendo sincero. Por que, pastor? Vou rasgar o verbo. Sabe por quê, irmão? Porque não sou contra, jamais. Não sou contra oferta, não sou contra dízimo. Mas hoje se fala mais. Se fala mais. Absurdamente, grandiosamente, tremendamente. Não estou dizendo que não serve dinheiro, serve para ajudar, cada Deus serve sim. Mas hoje o que se mais prega, talvez você não queria ouvir isso, mas eu vou ter que falar. Hoje o que se mais fala e está pondo as pessoas para cuidar da igreja é o dinheiro. Pastor que passa horas e horas falando dinheiro, que o membro fica até com o ouvido inchado. Temos que falar dinheiro, mas com sabedoria para não esmer. Isso é uma coisa demasiado